Rapaz, eu só acredito nessa história porque eu conheço quem viveu. Se fosse alguém me contando, eu ia duvidar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o like, dar o dislike, assistir o conteúdo até o fim, mas o mais importante, e hoje, mais importante do que nunca, é pegar o link, espalhar nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou falar um negócio pra você. A história que eu vou contar hoje aqui é um negócio impressionante. É uma história rara, uma história maluca, é uma história de perseverança, é uma história com várias lições, é a história quase de uma obsessão. Esse é o Igor Chacon. Esse é o Igor Chacon com 130 quilos. Sim, este cara já teve este peso. E quem é o Igor Chacon? Igor Chacon é um atacante, jogador profissional e empresário e triatleta. Sim, ele é tudo isso. Só que a última coisa que ele virou na vida foi jogador profissional. Acredite, estamos falando de um cara que virou um jogador profissional, que assinou o seu primeiro contrato profissional aos 37 anos de idade. Uma história que começa lá atrás, ainda criança, jogando futsal, tendo o sonho de jogar, como quase todo mundo, né? Do futsal, o Igor partiu para as tentativas. Peneira ali, peneira colar, faz teste aqui, faz teste ali. Só que a gente sabe o quão difícil é virar jogador profissional. Não basta saber jogar, tem que querer muito e dar muita sorte. Porque no meio do caminho você tem vários percalços, né? E o Igor era de uma família de classe média em Fortaleza. Então, muitas vezes, o cara não precisa do futebol. Ele quer jogar, mas ele não precisa. É apenas um sonho, mas não é uma necessidade vital. E muitos sabem que quem chega ao profissional, muitas vezes é quem precisa mais. Não é quem quer mais. É uma questão de sobrevivência. E no meio do caminho, você tem N provações, tem tudo para você desistir. E muitas vezes a galera desiste. Além de, obviamente, uma concorrência que é absurda. Então, às vezes, você recebe um não, porque tem gente melhor do que você. E isso aconteceu com o Igor, até a adolescência. Além daquelas dúvidas, aqueles momentos que chegam, e talvez isso tenha acontecido com você, aconteceu comigo, aconteceu com uma opção de gente que eu conheço, em que você tem que escolher entre seguir tentando ou estudar. Porque aí vai chegando a época em que você tem que escolher o que vai fazer no vestibular, a coisa vai afunilando, os estudos vão ficando cada vez mais exigentes e a rotina de treinamento, ela é difícil. E nesse meio do caminho, o Igor foi ficando. Até porque ele precisava estudar, queria passar no vestibular, se tornou empresário. E um empresário com grana. Então, muito cedo, o Igor passou a ganhar legal, a ter um dinheiro bom, e o futebol foi ficando de lado. O sonho do profissionalismo foi ficando distante, até porque você bate a casa dos 19, 20, 21 e aí esquece, né? Porque clube nenhum vai contratar um jogador com 21, 22, 23 anos sem nenhuma experiência na base. E aí você começa a ter as responsabilidades da vida adulta e a coisa vai, de fato, virando um lazer. Deixa de ser a vontade de virar um trabalho e vira um lazer, vira uma brincadeira. Só que o Igor nunca deixou esse sonho morrer por completo. O problema é que nesse período que o Igor virou empresário, começou a ganhar muito bem, ele começou a engordar. Muito dinheiro, bebe aqui, come ali, bebe aqui, come ali, uma reunião acolá, uma rotina toda atabalhoada, né? Sem tempo para ficar em casa, sem tempo para ele, sem tempo para praticar esporte, nem a peladinha dele de final de semana já rolava do mesmo jeito. E aí, em algum momento, o Igor se viu com 129 quilos. E aí, junto com isso, veio ansiedade, depressão e problemas de saúde, né? Pressão lá em cima. Só que aí nasce o primeiro filho do Igor. E aí, quando nasce esse primeiro filho, vem um estalo. Cara, preciso cuidar da minha saúde porque não dá mais, né? Se eu continuar desse jeito aqui, eu vou morrer. Aí vai no médico, resolve fazer uma cirurgia bariátrica que é para emagrecer. Só que quem já fez cirurgia bariátrica, os estudos mostram que assim, o pós-cirúrgico ele é muito delicado, porque você precisa tratar a cabeça do paciente, né? Ele tem agora um estômago de magro, mas ainda tem uma cabeça, às vezes, de obeso, né? Isso foi gerando também mais ansiedade ainda no Igor, que passou, óbvio, a entrar num outro mundo, né? A olhar de uma outra forma para ele mesmo, aí veio um pouquinho de vaidade também, mas a depressão continuava ali. Junto com a depressão veio alcoolismo. Então a gente tá falando de um cara que ali, numa idade que era para estar plena, ele tava, beleza, mais magro, com um corpo legal, porém com depressão e alcoolismo. Aí vem o nascimento do segundo filho, que é uma filhinha. Aí vem outro estalo, preciso parar de beber, não dá mais. E aí, como no meio empresarial em Fortaleza tem muita gente que pratica triatlo, e aí ele recebeu o convite, cara, vamos correr comigo, pedalar comigo, vamos nadar juntos e tal, fazer triatlo, é legal. Não é um esporte barato, e aí
aí o Igor foi lá e beleza, vamos nessa. Parou de beber, diminuiu, obviamente, esse ritmo de estresse e de ansiedade. A depressão também foi ficando um pouquinho de lado, porque ele passou a ter não só o foco nos filhos, como o foco na saúde. Como ele estava bem fisicamente, ele passou o quê? A voltar a jogar na várzea, a jogar em campeonato de futsal, a jogar competitivamente, mas ainda de forma amadora. E aí aquele sonho lá atrás voltou. E aí começou a falar com dirigentes que ele conhecia em Fortaleza, né? Tomou um não ali, tomou outro não ali. Porque os caras pensam, poxa, o cara com mais de 30 anos já querendo virar jogador profissional, uma coisa maluca, né? Assim, não faz sentido nenhum, o cara não tem histórico nenhum. Os times foram negando, né? Ele bateu no Horizonte, bateu no Ceará e nada. Aí surgiu uma oportunidade de quase que comprar um lugar, né? Comprar uma vaga num time. Porque apareceu a possibilidade de patrocínio no Guarani de Juazeiro, que fica em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, né? Fica 500 quilômetros de Fortaleza, a cidade. E aí o amigo do Igor lembrou a ele, falou, cara, o Guarani tá precisando de patrocínio e tal. E ele pensou, pô, então beleza, é a chance que eu tenho. Vou oferecer patrocínio pro time e peço uma chance para treinar. Só isso que eu quero em troca. Eu vou patrocinar e quero uma oportunidade para treinar com um grupo. E aí ele foi lá e fez o teste. Passou nos testes físicos. O técnico gostou do que viu do Igor, atacante, um cara que escorava bem a bola, enfim, fazia bem o pivô, tinha uma força de vontade absurda. Só que uma coisa é eu pensar como se joga futebol profissional, a outra é ir pra prática. No primeiro treino coletivo, o Igor viu que o buraco era mais embaixo, né? Fala, cara, o negócio aqui é pesado. Porque ele em 15, 20 minutos já tava pregado, né? Um nível de enfrentamento físico completamente diferente. Isso sem contar que a gente tá falando de um cara que já tava batendo aí os 37 anos de idade contra garoto de 17, de 19, de 20, de 21. Então assim, imagina a loucura. Mas os treinos eram bons do Igor. O Igor contratou um personal para treinar à parte. Enquanto ele não tava com a turma no Guarani, ele ficava treinando em Fortaleza. Lembrando, ele passou a viver uma ponte aérea. Juazeiro e Fortaleza são 500 quilômetros, mas tem aeroporto, mas de qualquer forma é um custo que ele mesmo bancava para ir lá treinar. Ele conversou com a diretoria, conversou com os jogadores, falou, cara, eu quero muito fazer parte disso, só que eu não vou poder treinar todo dia como todo mundo. Eu vou treinar à parte, mas eu vou me dedicar. E ele foi ficando muito bem fisicamente, foi sendo relacionado para os jogos, só que a chance para jogar não vinha. Até porque o Guarani de Juazeiro estava mal no Campeonato Cearense, e aí a gente tá falando de primeira divisão do Campeonato Estadual. E ele lá. Mas nada da chance acontecer. Acabou o campeonato, o Igor treinou, o Igor não jogou, mas estava no grupo e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense. E aí ele recebe um convite depois disso para ir para o Crato. Também é longe de Fortaleza, né? O preparador físico do Guarani conhecia, viu aquela história e falou, cara, o sujeito com esse nível de dedicação, de vontade, é bom para qualquer grupo. No Crato, as oportunidades também não vieram, até porque o grupo recebeu ele de outra maneira, né? Não foi tão família como tinha sido em Juazeiro. Em Juazeiro os garotos entenderam, os moleques ajudavam, assim, a relação dele com o grupo era completamente diferente do que acabou acontecendo no Crato. Ele continuou treinando, assinou o contrato, tinha o seu salário, número no bid, tudo como um jogador profissional normal, mas nada da chance vir. Eis que surge a chance no Pacatuba de jogar a terceira divisão do Campeonato Cearense. Uma fórmula de disputa lá que você tinha dois grupos, os dois primeiros de cada grupo iam para as semifinais, semifinal e final, uma fórmula rápida, uma fórmula enxuta, os dois finalistas subiam para a Série B do Campeonato Cearense. E aí tava lá o Igor Chacon nesse grupo, um grupo muito bom, diga-se passagem, do Pacatuba. Inclusive o Pacatuba terminou com os dois artilheiros da terceira divisão do Campeonato Cearense. E aí a história é maravilhosa porque o Pacatuba foi campeão neste dia 15 de novembro de 2019 do Campeonato Cearense da terceira divisão. E eis que Igor Chacon está lá levantando o troféu de campeão cearense da terceira divisão. E não só ele foi campeão, como enfim ele teve a chance de jogar, de entrar em campo numa partida profissional e realizar o sonho da vida dele. Ele realizou o sonho em dose dupla, porque ele jogou e terminou campeão da terceira divisão. Hoje, aos 38 anos de idade, o Igor Chacon é campeão cearense da terceira divisão. Que aí você pode pensar, poxa, mas é uma coisa pequena. Terceira divisão equivale para o Igor, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele se dedicou, treinando sozinho,
treinando à parte, tendo feito cirurgia bariátrica, enfrentando alcoolismo, depressão, 130 quilos, vários nãos, muita desconfiança, e as estatísticas todas jogaram contra ele, né? Um cara naquele perfil, com aquela idade, a chance era quase zero de virar profissional. Ele virou, ele jogou e ele foi campeão de um torneio que, não importa qual seja, equivale para o Igor a Copa do Mundo dele. E aí essa história me toca porque eu entendo muito do que se trata a terceira divisão do Campeonato Cearense. Eu lembro que em 2012 eu joguei esta competição pelo Maguari. Era uma pauta, era uma matéria do jornal O Povo, onde eu trabalhava, e o jornal fez um acordo com o clube aceitou que eu estivesse ali no grupo, que treinasse com o grupo, que fosse inscrito no campeonato, para ver como é a vida de um time na terceira divisão, né? Campeonatos em gramados que de fato tem um risco de lesão enorme, jogos que não aconteceram por falta de ambulância. Eu vivi isso 2 vezes, diga-se passagem, no Campeonato Cearense da terceira divisão, mas assinei meu contrato, tive meu registro no BID, conheci as histórias, assim, garotos que para treinar precisavam forjar a carteirinha, precisavam encarar, passar por comunidade violenta, os caras eram a esperança das famílias. Então assim, eu conheci muita história, treinei, fui relacionado para jogos, joguei, consegui realizar também o meu sonho de alguma forma de ser jogador profissional por 45, 50 dias, o projeto era para ser 2 meses só, e acabou que o técnico gostou e eu fui ficando. E eu lembro muito que na época eu falava pra minha mulher assim, cara, se aparecesse um maluco e topasse me contratar assim, cara, vem pra cá, eu te pago tanto, eu largava tudo e ia. Então assim, essa história ela é fantástica, ela é raríssima, eu não conhecia nada parecido no futebol brasileiro, e o Igor é uma prova de que assim, sonhos não envelhecem, sonhos não têm idade, sonhos não têm limite. E é óbvio, o Igor tinha todas as condições de fazer o que ele fez, né, de ficar indo para Juazeiro, tinha condições financeiras que lhe proporcionou essa condição de estar nessa situação. Não são todos que poderiam fazer o que o Igor fez, contratar um personal e tal, mas dentro dos contextos, cada um dentro das ferramentas que dispõe, quando você quer muito algo, quando você tem um sonho, acho que vale qualquer coisa. E assim, o que o Igor tinha era quase uma obsessão, né? Ele realizou. Agora eu não sei como vai ser daqui pra frente pro Igor Chacon. O fato é que assim, é uma história maravilhosa de um cara que provou de novo que sonho não envelhece. Galera, é isso. Agradecendo a sua audiência, sua paciência. Deixe seu like, deixe seu dislike se quiser também. Mas o mais importante é espalhe isso por aí. Principalmente essa história. As pessoas precisam conhecer a história de Igor Chacon, o empresário, o triatleta e o atacante. Campeão da terceira divisão cearense, mas que equivale a uma Copa do Mundo. É isso, é nóis, tamo junto, um abraço.